dia santo! Santo dia! Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Estamos dando continuação à devoção dos Sagrados Corações. Hoje é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, procure assistir também. Está lá no nosso YouTube, no nosso canal www.discípulosdaMãeDeDeus.com.br, na parte Consagra-te TV. Falar dos Sagrados Corações. Sagrado Coração é um comportamento, é uma espiritualidade, é o sentimento, é o íntimo de Deus. Fazer como Deus faria. É muito bela essa devoção dos Sagrados Corações. Veja só, Jesus é Deus. O coração de Deus se manifesta em Jesus. Jesus tem sentimentos, Jesus tem coração. Jesus se alegrava com as pessoas. Jesus também ficava triste. Ele ficava triste com o comportamento de alguns. Era muita ingratidão, até hoje também muita ingratidão. Jesus ele sempre teve aversão ao pecado, mas sempre teve um carinho, uma atenção ao pecador. As passagens bíblicas nos ajudam a pensar nisso. São Luís de Montfort, ele pregava muito sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E São Luís de Montfort, ele estimulava para que se compreendesse como era o Sagrado Coração de Jesus. No Amor à Sabedoria Eterna, no seu livro de Montfort, no parágrafo 125, ele falava das gentilezas do coração de Jesus, na relação com os pobres, na gentileza que teve com Maria Madalena, a solicitude cortês que ele teve para transformar a alma daquela samaritana do poço, a compaixão em perdoar a mulher adúltera, a caridade que ele teve em sentar com os pecadores. Engraçado que a grande bondade de Jesus, a grande bondade do coração de Jesus, virou algo, um motivo para que as pessoas o perseguissem. Persegui Jesus porque diziam que a gentileza, as belezas do coração de Jesus só faziam encorajar os outros a transgredir a lei. Veja só, Jesus era amigo dos pecadores, Jesus era amigo dos publicanos. Veja só, Jesus teve carinho com Judas, seu traidor. Lavou os pés de Judas, o chamou de amigo, de seu amigo, mesmo sabendo que ia ser traído. Jesus, ele perdoou os seus algozes, diziam: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus tentou conquistar o coração de todos, até o de Judas, dos algozes. O coração de Jesus também busca seduzir o seu coração, o meu coração. É uma perfeição. Deus poderia ter mandado para nós um anjo, um serafim, um querubim, para morrer por nós. Isso já estava de bom tamanho, né? Já estava de bom tamanho. Se ele tivesse, seríamos redimidos. Seríamos redimidos e teríamos que ser muito gratos se Deus tivesse mandado um anjo morrer por nós. Mas o sacrifício de Deus é perfeito. Ele manda o seu único filho. Ele manda o seu filho que vale mais do que todas as criaturas. É como se fôssemos a diferença do elefante para o mosquito. A diferença de Jesus, seu Filho único para nós, é uma diferença muito grande. Jesus é tão grandioso que por isso que com sua morte, ele pagou pelos pecados da humanidade inteira. Ele redime, olhe, coisas de coração. Coisas de coração. O coração de Jesus, o coração de Deus, se faz perfeito nesse derramamento de amor. Então, Mara, quem mais puder acrescentar sobre esse tema, né? Esses sentimentos de Jesus, de sofrer, o sofrimento de Jesus, como é esse coração? Fale mais um pouco. O martírio, não é? Se diz que o martírio é uma dor suficiente de levar à morte. Jesus sofreu esse martírio, mas não só no momento do Calvário, meu irmão. A vida inteira de Nosso Senhor, ela tem essas revelações do sofrimento, das dores. Veja só,
O Amor da Sabedoria Eterna, que é um livro também de São Luís Maria Grignion de Montfort, vai dizer que é sublime esse sofrimento de Nosso Senhor. Por quê? Porque muito de nós até sofremos quando a gente vê alguém nosso padecendo. Então a gente tem compaixão, a gente chega perto. Nosso Senhor, ele não apenas sofreu por seus amigos, ele sofreu pelos seus inimigos. E aí é que a gente vai ver a dignidade desse sofrimento. Tá certo? Ele sofreu pelas pessoas que o blasfemavam, por aquelas pessoas que cuspiram, por todas as pessoas que foram envolvidas diretamente para a crucifixão. Nosso Senhor sofre por todos nós. Então, é justamente aí onde está essa dignidade. E a quantidade e a duração do sofrimento de Deus? Desde pequeno, Deus sofreu muito. Deus é chamado homem das dores. Ele foi ferido, gente, não foi só no corpo, não. Ele foi ferido também na alma. Nosso Senhor, não é? O divino, o onipotente, onipresente, onisciente, ele foi ofendido na sua reputação. Quantas pessoas olhavam para Jesus, e a gente vê isso biblicamente, está escrito, e vai dizer que ele é o bêbado, ele era o possesso, ele era o traidor, o comilão, e nós estamos falando de Deus. Entende? Então você veja como ele sofreu justamente nesse processo todo. Ele foi blasfemado. Então, ele sofreu a pobreza, ele foi pobre, ele nasceu numa estrebaria, ele nasceu e teve que ir para o Egito. Quantas dificuldades, não é? Nossa Senhora, que a gente imagina aquela mulher bela, não é? Mas aquela mulher teve que viajar quilômetros, viajar num burro. Então, quanta pobreza, quanta necessidade de um banho, quanta necessidade de alimento, quantas necessidades nosso Senhor passou, e era um rei. E nunca desistiu de nos salvar, nunca desistiu de estarmos conosco. Nosso Senhor é o sábio dos sábios, o mestre dos médicos, médico dos médicos. E enquanto ele sobrou, foi dito que ele não tinha inteligência, que ele era ignorante e foi chamado de louco. Imagina só, será que você conseguiria padecer tudo isso e permanecer dizendo eu quero salvar a humanidade? Ou será que eu ou você já teria desistido dessa salvação? Nosso Senhor sofreu, e sofreu por aqueles que ele escolheu, os 12 discípulos. Dentre esses, um traidor, um que negou, um que duvidou. Será que esse Deus não sofreu? Deus sofreu na mão de todos. Sofreu na mão dos governadores, dos soldados, dos escribas, não é? Dos judeus, dos gentios. Deus sofreu até mesmo quando olhou para a Virgem Maria. E você pode dizer assim, mas Mara, será que a Virgem Maria causou dor em Deus? Veja, meu irmão, um filho que ama muito sua mãe, quando vê sua mãe sofrer, sofre junto. Eu quero que vocês imaginem a dor do coração de Deus quando contemplou ali do alto da cruz a sua mãe, que via seu filho padecer e que sabia que ela não podia fazer nada. Então até a dor que Maria Santíssima sofreu, fez Nosso Senhor também sofrer. E de forma corpórea, o quanto Jesus sofreu. Sua barba, seus cabelos foram arrancados. Os seus olhos não conseguiam mais nem enxergar as pessoas porque estavam tão empapuçados, estavam tão sangrando que ele não conseguia mais perceber. Suas mãos, seus pescoços, cordas, entende? Então, Jesus Cristo sofreu em todos os sentidos. Como será que doeu em Nosso Senhor quando ele escutava aquelas blasfêmias? Como será que doeu nos olhos de Nosso Senhor vendo que aquelas pessoas estavam sorrindo, estavam mangando, estavam ironizando? Como será que sofreu Nosso Senhor no próprio paladar quando sentia o cheiro daquilo que estava acontecendo? Entende isso? Então, Nosso Senhor teve os seus tatos, ele conseguia perceber como é que a gente pode dizer? Os escárnios, né? Os azorragues, né? Os cravos arrancando sua pele na ponta do chicote. E ele não desistiu. Os chicotes de brocha. E não desistiu. E não desistiu por quê? Por nós. Então o sofrimento de Nosso Senhor foi um sofrimento tão intenso e tão sublime para me salvar e salvar você também. Ouvindo Mara fazendo esse trocadilho de Jesus e Deus, Jesus e Deus, é importante a gente entender que todas as vezes que blasfemamos contra Deus, blasfemamos contra Jesus, e blasfemando contra Jesus, blasfemamos contra Deus, e quando blasfemamos no irmão, se Jesus habita nele, nós também blasfemamos em Deus no irmão. E aí a grandeza dessa espiritualidade do Sagrado Coração. Tudo que se faz ao homem Deus, se faz ao Deus Espírito, ao Deus Divino, ao Deus, porque é o sagrado, é um. São Luís Maria Grignion de Montfort, ele escreve uma carta
A Maria Luísa de Jesus, Trichet, aquela que a ele confiou sua obra feminina, ele escreve que temos quartos muito apertados aqui na Terra. Quartos apertados na Terra. Eu me lembro aqui, Mara, de Padre Miguel Lancaster, aquele padre de Schulstadt. Padre Miguel Lancaster dizia que ele era muito rico, porque ele tinha muitos quartos. Ele tinha um quarto em cada cidade, cada lugar que ele chegava, ele tinha um quarto. Mas os quartos de Miguel Lancaster, o meu quarto, o seu quarto, são quartos apertados, quartos pequenos. Por maior que seja seu quarto é um quarto pequeno. Seu limite. Seu limite. E veja só, é colocado também os Sagrados Corações como um lugar, uma habitação, um espaço no coração de Deus, um espaço no coração divino. Então, César, eu posso até ter um espaço pequeno aqui na Terra, mas no coração de Deus eu tenho um grande espaço. Então, o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Deus, ele é dito lá no Cântico 40 de São Luís de Montfort, que é um porto seguro, um templo sagrado, a Arca da Aliança, refúgio dos pecadores, é o paraíso terrestre, é um local onde podemos pedir perdão a Deus. Imagine um grande salão, é o Sagrado Coração de Jesus. Lá também é o lugar onde os santos são formados. É um lugar. É muito interessante essa dinâmica, você procurar se refugiar no Sagrado Coração, se esconder no Sagrado Coração. É um lugar. Mas pensando bem, né? Você imagina assim, quando você está bem agoniado, né? Você diz assim, eu quero estar no Sagrado Coração. E correr para o coração de Jesus e lá encontrar os santos, encontrar os mártires. E parece que sua vida vai sendo agora amenizada, porque as situações que você está vivendo não passa mais sozinho, porque você está com aqueles que são sagrados em Deus. O Sagrado Coração é o lugar dos bem-aventurados, né? Então, o Sagrado Coração é o íntimo de Deus, se refugiar no íntimo de Deus. Uma outra coisa interessante é que São Luís de Montfort, numa carta feita à irmã Catherine de Saint Bernard, ele diz que, escreve para ela, que ela tornou-se uma vítima perfeita de Jesus Cristo. Ela era uma adoradora do Santíssimo Sacramento. Essa irmã, ela se colocava como vítima. Vítima é aquele que sofre completa na sua carne o sofrimento de Jesus. Se coloca com ele no sofrimento dele. Então, essa irmã Catherine se colocava a realidade de ser vítima. Mas vítima está totalmente ligado a ser vítima do Sagrado Coração de Jesus. Ela colocava-se como vítima para sofrer em si os sofrimentos do Sagrado Coração. É interessante que Santa Margarida Maria, que falamos bastante no programa anterior, Margarida Maria Lacoque, ela falava também da reparação ao coração de Deus pela ingratidão dos homens, pela ingratidão inclusive de sacerdotes. E daí esse momento de reparação, esse momento em que se colocava como vítima para sofrer junto com Jesus, para reparar o Sagrado Coração, surgiu uma devoção chamada Hora Santa, que é praticada por alguns, um horário do dia de fazer uma hora santa, que isso vem da prática de reparação ao sofrimento do Sagrado Coração. A reparação de vítima, ela é feita normalmente ao Santíssimo Sacramento, se colocar como vítima diante do Santíssimo Sacramento, também diante do Sagrado Coração. Tinha nos hinos de Montfort, vamos fazer reparações ao seu coração tão desprezado, uma vez que esse coração amabilíssimo tem se dado todo por nossa causa. Lá no Cântico 133, expressa o sentimento de desgosto do Sagrado Coração. O sentimento de desgosto, o sofrimento de Deus. O sofrimento de coração de Deus por as pessoas acharem que desperdiçavam seu tempo quando iam à igreja, que achavam chato ir para a igreja, que ficar uma hora na igreja, uma hora de adoração, era algo que parecia um ano que não terminava nunca de tão ruim, desprezando os Sagrados Corações. E aí o coração de Deus se manifesta nesse hino.
Como podemos menosprezar esta mansão, menosprezar esse lugar? Apesar de católico, quase que pisamos nas hóstias com tanto desrespeito. Não podemos ser tão insensíveis, é tão horrível. Por que não estarmos próximos do bom Jesus? Precisamos visitar Jesus muitas vezes. E o Sagrado Coração, lá nós podemos oferecer os nossos corações no Sagrado Coração e fazer as pazes pelos diversos crimes, pelos diversos pecados. Então, essa dinâmica dos Sagrados Corações é muito rica. Então, Mara, Montfort, ele compreende essa expressão de Montfort: mulher, eis aí o teu filho, e aí, filho, eis aí a tua mãe. Como é que essa frase entra na dinâmica dos Sagrados Corações? Veja só, uma coisa nós temos que entender, e você pode até se perguntar, mas Mara, por que será que Jesus Cristo disse isso, não é? A João, eis aí a tua mãe. Por quê? Porque primeiro ele quis se entregar à Virgem Maria. Então, o que ele orienta a João é o que ele orientou a Montfort, é o que ele me orientou, o que orientou você. Todos nós temos que ser entregues à Virgem Maria para quê? Para que possamos chegar nesse coração. É o que ele fez. Então, nós estamos apenas imitando Jesus, como João, quando acolhe essa regra, essa norma, essa orientação de Jesus e imitou Jesus, recebendo a Virgem Maria em sua casa. Meu irmão, Jesus Cristo é Deus, tudo bem? Então Jesus Cristo pode tudo. Só que seria muito mais prático para nosso Deus fazer milagres, inclusive tratado da verdadeira devoção, Montfort vai fazer essa colocação. Seria muito mais fácil fazer milagre do que submisso. Mas o próprio Cristo quis estar no ventre da Virgem Maria e dessa forma ele deu muito mais honra a Deus. Deu muito mais honra a Deus sendo submisso à Virgem Maria do que ele tivesse passado a sua vida inteira fazendo milagre. Então Montfort vai colocar, e é bem interessante, que nesse momento que ele vai honrar a Deus porque foi submisso à Virgem Maria, de certa maneira ele estava desarmando o coração de Deus. Deixa eu explicar por que desarmar, não é? Veja só, o homem, ele contrariou para si mesmo uma grande dívida com Deus, porque Deus deu toda a liberdade ao homem e o homem abusou dessa liberdade. Entende isso? Então, ele quebrou a amizade que existia com Deus. Quando o nosso Senhor, o Verbo, se encarna, ele vai readquirir essa amizade com Deus e agora ele vai como se desarmar o coração de Deus. Por quê? Porque Deus agora estava vendo que um dos homens, Cristo, quando se encarna, ele veio fazer o quê? Veio readquirir essa amizade. Então, por isso que Montfort vai colocar essa questão do desarmar. Mas vai colocar, sim, que agora esse Deus, que é o Cristo, vai fazer essa união. Ele vai interceder diante ao Pai pelos seus próprios, né, por nossa humanidade inteira. Então, na verdade, nós estamos, quando entregamos também, como João fez, a Virgem Maria, estamos desarmando o coração de Deus. Uma coisa que Montfort vai colocar, quando João estava lá aos pés da cruz e a Virgem Maria, era mais necessidade de João de ter a Virgem Santíssima do que a Santíssima Virgem ter João. Porque era ele que era mais necessitado. Digamos que João estava talvez desesperado porque não tinha esperança. A Virgem Maria, a palavra vai dizer que ela estava de pé, ela estava cheia da esperança. Mas João é como se fosse a humanidade, e nesse João é a herança que nosso Senhor tem. Você compreende? Você é a herança que nosso Senhor adquiriu através do seu sacrifício, do seu martírio. E essa herança, o que é que ele faz? Ele vai entregar. E vai entregar a quem? A quem ele mais confiava. A quem João foi entregue? A Maria Santíssima. Então, em Maria Santíssima está toda a confiança de Deus. Nossa Senhora é a mulher doce, é a mulher honesta, é a mulher firme. Agora eu quero que você compreenda, se essa mulher que tem todas essas características, então certamente ela vai ter essas características todas de uma forma mais especial para quem a trata bem. Digamos que você receba um presente de alguém, tá certo? Será que você não teria gratidão por aquela pessoa? Meu irmão, João pegou a Virgem Maria e a levou para casa. Ele cuidou da Virgem Maria, ele honrou a Virgem Maria. Agora eu quero que você pense, e o que será que a Virgem Maria fez para João? Será que deixou ele relaxado? Não, de forma alguma. A Virgem Maria teve toda uma atenção com João.
no Tratado da Verdadeira Devoção, vai dizer no artigo 144 que a Virgem Maria revestiu João com todos os seus merecimentos, iluminou com sua luz, abrasou com seu amor, comunicou todas as virtudes que ela tinha para o próprio João. Ela foi sustento na vida desse apóstolo, tá certo? E ela guardou cada vez mais e protegeu João. Então, qual é o comparativo que Montfort faz? Quanto mais uma pessoa se entrega à Virgem Maria, mais essa pessoa será cuidado, protegido e nutrido por essa mulher. Entende? Então é esse o comparativo que vai ser feito. Então João, é como se João tivesse se refugiado no Imaculado Coração de Maria? Sim. Vamos entender isso. Então, esse pensamento de São João Eudes em relação aos Sagrados Corações, como é que vai se dar essa dinâmica de refugiar-se nos Sagrados Corações? Olha, Montfort, ele foi bastante influenciado por São João Eudes, tá certo? O que é que São João Eudes dizia? Que existe um coração. Não tem como separar o coração de Jesus do coração da Santíssima Virgem. Até porque Jesus primeiro, antes de se encarnar, ele brotou na resposta da Virgem Maria, quando ela disse o quê? Eis-me aqui, a serva do Senhor. Então, naquele momento, ela já estava dando sim para o coração de Deus. Então, o coração de Deus começa a pulsar no coração de Maria. Então, primeiro, Maria Santíssima deu sim na mente, deu sim no Sagrado Coração. No Sagrado Coração. E daí veio o sim da boca, e o sim do ventre, e o sim para todo dia. Montfort vai dizer o seguinte, que é muito mais fácil você separar a luz do sol, tá certo, do que a Virgem Maria de Jesus e Maria, né? Não tem como você separar. Se você pegar o Evangelho da Encarnação, tente separar a Virgem Maria de Jesus, você não consegue. As bodas de Caná, separe aí o momento da mãe que vai interceder diante dos... Não tem como nós separarmos de jeito nenhum. Então, Montfort vai colocar bem essa espiritualidade que não se pode separar Jesus da Virgem Maria, até porque ele faz uma citação. Se você tem Deus por pai, necessariamente você tem que ter a Virgem Maria por mãe, porque não tem cabimento, não é? Você não considerar a Virgem Maria por mãe, se foi o próprio Cristo que quis entregar essa mulher. Veja, meu irmão, a Virgem Maria é responsável pela união hipostática. O que é isso? É ela que vai fazer a união entre céu e terra, tá bom? Então é ela que vai fazer a união entre o divino, não é? E o homem. Então Nossa Senhora, ela é responsável. Então esses Sagrados Corações não tem como ser dividido. No Tratado da Verdadeira Devoção, artigo 63, nosso Montfort vai fazer uma queixa a Jesus. Vai se queixar justamente que as pessoas ainda não compreenderam que existe uma ligação entre Jesus e Maria. Meu irmão, não tem como dizer que não houve essa relação. Afinal de contas, Jesus esteve no ventre da Virgem Maria. Não temos como omitir isso. Não temos como omitir que houve um elo, tá certo? A missão da Virgem Maria está ligada à missão de Jesus. Jesus é Redentor e a Virgem Maria corredentora. Nosso Senhor é o Consolador e a Virgem Maria é a Mãe da Consolação. Então existe esse elo. Existe um elo da dependência. Foi Cristo que quis se encarnar e depender da Virgem Maria. Não temos como acabar com essa história, não temos como fazer. Então a Virgem Maria é a mulher que mais amou a Deus. Se você ama a Deus e você vai morrer, padecer, ser mártir porque não quer deixar Deus, imagina se a Virgem Maria deixaria Deus. Então não temos como separar os Sagrados Corações. Falar dos Sagrados Corações é algo que nos anima, né? Nos fortalece na fé. Montfort, ele sabia muito bem essas revelações dos Sagrados Corações. Sabe por quê? Santa Margarida Maria, a apóstola dos Sagrados Corações, ela era uma freira da Visitação. E São Luís de Montfort, ele convivia com as freiras da Visitação. Aquela espiritualidade de Margarida Maria dos Sagrados Corações era uma fornalha ardente no convento das freiras da Visitação e que São Luís de Montfort celebrava regularmente lá. No Cântico 43, São Luís de Montfort fala dos ultrajes que faziam a esse Sagrado Coração, as calúnias que fazem ao Sagrado Coração, ações infames, imodestas em todos os lugares, profanações, verdadeiros atentados ao Sagrado Coração de Jesus, que a gente vê acontecer hoje, mas desde sempre aconteceram. Montfort relacionava essas profanações das realidades do seu tempo. Profanação aos sacramentos, profanação também na bruxaria.
A bruxaria era muito forte no tempo de São Luís de Montfort. Mas hoje também, a bruxaria moderna, o esoterismo, também essas práticas de hoje, de espiritismos e coisas do tipo, são bruxarias modernas. E ele fala da bruxaria naqueles dias. Jesus aparece para Santa Margarida Maria e pede para que ela ofereça seu sofrimento em reparação a essas almas consagradas que feriram o seu coração preciosíssimo. E o coração dizia: ai de mim daqueles que tenham utilizado a feitiçaria. Santa Catarina Maria, ela recomenda práticas. Nessa aparição, no canto 44, do Cântico 44, fala das práticas ao coração de Jesus, que são práticas devocionais que cresceram dessas irmãs e que até hoje fazem parte do nosso meio. Então dizia que nós devíamos visitar muitas vezes os Sagrados Corações, adorar os Sagrados Corações na comunhão, nos sacramentos, nos consagrar aos Sagrados Corações, nos juntarmos em grupos, nos juntarmos em confrarias organizadas. Essa prática de reparar os Sagrados Corações era uma prática relativamente desconhecida. A prática reparatória aos Sagrados Corações, se colocar vítima aos Sagrados Corações. E isso foi incrementado pela Santa Margarida Maria Alacoque e subsequentemente pelas irmãs da Visitação. Em Montfort cantava: a mais útil prática que dá mais glória ao nosso Senhor é a reparação ao seu Sagrado Coração. Muito belo isso. Então, São Luís de Montfort, a sua espiritualidade, ela está em permeio a práticas de reparação, Mara. Então, me explique mais disso. Olha, é necessário entender a palavra bem reparação. Reparação quer dizer o quê? Consertar, ajustar, compensar. Por isso que a Virgem Maria, quando aparece em Fátima, ela vai dizer o quê? Vai ser ensinada aquela oração: eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam. Então, é uma isso reparação. É uma reparação, porque está compensando algo que foi feito, tá certo? Então, uma das coisas que a gente tem que entender, que Nosso Senhor quer, são as obras, é a caridade. Então, você imagine, se você faz uma oração de um terço, tem milhares de pessoas que não estão rezando nunca. Então você vai oferecer aquele terço em reparação por aquelas pessoas que estão blasfemando. Isso tem valor? Tem, grandioso. Mas o que Montfort vai colocar é que, se eu faço uma caridade e tem valor, imagina quando eu faço uma obra, uma atividade e entrego à Virgem Maria para que ela entregue a Jesus. Meu irmão, eu quero que você pense, se aquilo que você faz para a Virgem Maria e ela tem a capacidade de embelezar, de purificar, se ela vai entregar da mesma forma que você entregou para ela. Não! Ela vai dar um aumento, ela vai colocar suas virtudes, ela vai dar os seus enfeites para entregar a Jesus. Então, a obra que você faz enquanto consagrado, você entrega à Virgem Santíssima. E quando ela vai repassar isso para Nosso Senhor, ela vai passar com valor muito maior. Então, Montfort vai colocar que existem grandes vantagens quando a gente faz o bem ao próximo por meio da Virgem Maria. Por quê? Porque é uma coisa certa. Aquilo que nós fazemos, não é até a palavra bíblica, não deve sua mão ver aquilo que a sua outra faz. Então, se eu faço uma caridade, eu entrego à Virgem Maria, eu não necessariamente eu tenho que dizer, minha mãe, que seja para salvar essa alma do purgatório, ou que seja e sirva isso para a conversão deste. Mas tudo que nós entregamos à Virgem Maria, ela vai aplicar para quem ela quiser, no local que ela quer, e isso vai ser uma obra de reparação, sim. Então, entende isso, César? O consagrado da Nossa Senhora, ele faz o bem sem saber para quem. Ele entrega toda a sua vida espiritual à Nossa Senhora e ela usa para reparar tudo aquilo que aqueles que a ela ofenderam, ou ofenderam o coração do seu filho, entende? Montfort vai dizer uma coisa muito linda. Se você quer dar algo a alguém, dê mais do que o material. E Montfort vai dizer que na hora que nós fazemos alguma atitude e aquela atitude tem valor de reparação, nós estamos dando àquela pessoa a possibilidade do céu. Já pensou?
eu fazer alguma coisa, por exemplo, estamos aqui nesse programa hoje, e digamos que 5 almas hoje vão ter a liberdade de sair do purgatório para o céu. A liberdade e o presente do céu é algo que não tem menção, não tem dimensão. Então, que possamos cada vez mais buscar essa vida de reparação. Veja, existe uma parábola que vai dizer que 99 ovelhas estavam ali e uma ficou perdida. Hoje, se a gente for ver o coração de Deus, talvez tenha uma com o nosso Senhor de 99 perdidas. E estejam 99 perdidas. Então é urgente a necessidade de fazermos reparação. Por quê? Porque pode ser que sejamos aquela única ovelha para reparar aquilo que tantas outras têm cometido. E com certeza são muitos insultos, são muitos abusos. O coração de Nosso Senhor, todo o amor de Nosso Senhor está sendo negligenciado. As pessoas não estão nem aí para o amor que Deus tem para a humanidade. Então, concluindo esse programa dos Sagrados Corações, que tem muito a ver com a espiritualidade monfortina, eu vou fazer aqui alguma analogia para vocês entenderem como se coloca Santa Margarida Maria e como se coloca São Luís de Montfort. Imaginem que o segredo é a humildade. O segredo é a humildade. Santa Margarida Maria se faz pequenininha, bem pequenininha, para entrar no íntimo do coração de Jesus e lá sentir, saber, viver em unidade com o seu Sagrado Coração. Então, Santa Margarida Maria se faz pequena e humilde e se lança dentro do coração de Jesus para fazer aquilo que o coração de Jesus faria. Essa é uma união, é uma espiritualidade unitiva com o coração de Jesus. Ela se despreza, ela despreza a sua vida e o seu amor e coloca-se a viver o amor de Jesus. São Luís de Montfort, uma outra forma de humildade. O que é que ele faz? Ele se faz pequeno como um escravo. O escravo é a forma de maior dependência entre duas criaturas, é a de uma ser escravo do outro. Fazer-se escravo, perder direito, perder limites, perder o nome, perder tudo, por ser escravo do amor de Jesus, ele coloca toda a sua vida a serviço do coração de Jesus. Então, o escravo, ele é dependente, só faz aquilo que o Senhor manda. Então, São Luís de Montfort só faz aquilo que o coração de Jesus manda. Se torna escravo deste amor, dependente deste amor. E um soldado, guardião e protetor e a serviço desse amor. Então, são duas formas de humildade, digamos assim. Santa Margarida Maria, ela se une à vontade da pessoa que manda. É uma união íntima, amorosa. São Luís de Montfort, ele tem uma dependência como escravo, dependência plena da pessoa que manda, mais radical, mais humilde, dependente mesmo. Margarida é auditivo, Margarida se une, Montfort depende. Santa Margarida Maria, ela se coloca pequena, miudinha, íntima no coração de Jesus. São Luís de Montfort se coloca pequeno para ser propriedade de Jesus. Santa Margarida Maria penetra no coração de Jesus, nessa união amorosa, e ela se torna a apóstola do coração de Jesus. E São Luís de Montfort, ele como escravo está nos pés de Jesus com seu zelo apostólico, nos pés da Virgem Maria. Ele é o apóstolo de Maria, o apóstolo do coração de Maria, que é o coração de Jesus. As duas espiritualidades se unem, se completam. Qual a mais perfeita? A mais vivida. Qual a mais radical? A que se coloca como escravo. Margarida, ela se faz muito íntima. Embora Jesus a chame de escrava, depois de chama de minha querida, a põe no colo e a abraça. Os humildes serão exaltados. Montfort também, por ser escravo, também ele vai para o braço, para o coração de Deus. Então é isso, vamos ter que terminar nosso programa, mas que você, como eu, aprendamos a ter um amor maior pelo coração de Jesus, pelo coração de Maria. E é necessário, né, Sérgio, se refugiar verdadeiramente. Por isso que a Virgem Maria vai dizer, por fim, o meu coração imaculado triunfará. Então, mandar um cheiro para todos, em especial para a Valmísia, né, para o seu esposo, para a dona Raimunda, para todos aqueles que nos assistem, né, para todos aqueles que estão em unidade conosco, buscando cada vez mais serem devotos dos Sagrados Corações. Um cheiro para todos
Consagra-te. Consagra-te.